Olá, irmãos, graça e paz, aleluia. Aqui estamos mais uma vez para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Primeiramente louvar ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concede de poder estar na Tua presença e pedir a Ele mesmo que prepare, ou nós preparemos um ambiente para que a glória de Deus seja manifesta em nossas vidas. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 1, verso 18 e 19. Amém? Abra aí comigo aí, Isaías. Enquanto isso, vamos a um trechinho desse louvor que é maravilhoso. Quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Aleluias. No lugar da morte. Oh, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus Santo. Oh, Senhor, Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados, aleluias. Oh, Santo, 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 Santo é o Teu nome, Deus. Eu sei se você está entendendo o que você está cantando. Aleluias. Mas há perdão para você. Senhor Jesus, lava-me nessa tarde, ó Deus. Eu só tinha os meus pecados para te oferecer, Deus. Mas mesmo assim, aleluia, desse jeito, oh Senhor, aleluia, aleluia. Oh Senhor Deus, nos lava nesta tarde, nos purifica, Senhor, com Teu sangue precioso, nos purifica do alto da cabeça à planta dos pés. Oh Deus, queremos e reivindicamos a Tua presença nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Oh, Santo, Santo, Santo é o Teu nome, aleluias. No lugar da morte, vida me ofertou, aleluia. E os meus pecados levou, que não é esse. Aleluia. Glória a Teu nome, Jesus. Oh, Senhor Jesus. E os meus pecados levou. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. 20. Mas se recusardes e fostes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Te louvamos por Tua palavra, Deus, pela porção da Tua palavra. Te bendizemos, ó Deus, por esse convite. Vinde e arrazoemos. Apresentemos as nossas razões, que não temos nenhuma. É o Senhor quem nos justifica. E mesmo assim, mesmo diante do nosso pecado, mesmo diante da natureza humana, da natureza terrena, pecaminosa que em nós habita, há um convite da parte do Senhor.
o Senhor nos convidando nesta noite, ó Deus, nesta noite, o Senhor nos convidando a ir até o Senhor. Assim como o Senhor disse: vinde a mim todos vós que estáis cansado, oprimido, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Senhor, queremos ir nesta noite até Ti, queremos ir aos Teus pés. O melhor lugar bem para estar, Senhor, é aos Teus pés, é confessarmos quem somos, porque o Senhor conhece a nossa natureza. O Senhor sonda as profundezas do nosso coração. Tu sabe a estrutura de cada um de nós. Pai, purifica-nos segundo a multidão dos teus pecados. Que a tua boa mão esteja sobre cada um de nós nesta noite. Fala a tua igreja, fala a cada santo. Oh, Senhor Jesus, Senhor, que o Senhor possa estar nos trazendo de volta ao propósito do teu eterno amor. Senhor, seja conosco, seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, louvamos ao Senhor por essa palavra. Estava meditando ainda há pouco sobre ela, né? Isaías 64, verso 4 vem dizer: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti. Isaías falando que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus que é um Deus maravilhoso, um Deus que está trabalhando, Deus que trabalha a nosso favor, né? Um Deus que trabalha até agora. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Há um Deus que está trabalhando na nossa vida a nosso favor. Há um Deus que está com as mãos estendidas a todo tempo, buscando numa reconciliação com Ele, porque Deus é relacional, irmãos. Deus é um Deus de relação. Deus é um Deus que quer estreitar o nível do nosso relacionamento com Ele. Ele está nessa noite, nessa tarde, nesse final de tarde, início de noite, dizendo: chega de água nos artelos, chega de águas pelos joelhos, chega de águas pelos lombos. Mergulhe nesse oceano, no oceano do Espírito, a esse nível. Esse é o nível que Deus quer nos levar. E não importa a natureza do nosso pecado, não importa o que nós cometemos, não importa como nós temos o que nós temos feito. O que importa é o quanto que o nosso coração esteja ardente, desejoso, né, para poder se voltar-se bem para o Senhor. E eu espero que nesta noite o nosso coração esteja voltado bem para Deus, né? Porque a obra de Deus ela vai além da nossa imaginação. Esse trabalhar de Deus vai além do que nós podemos imaginar. Ele é um Deus perfeito em tudo que faz, né? Ele é um Deus perfeito. Ele olha para você, olha para o universo. Ele harmonizou tudo e todas as coisas estão em seu controle, né? Em seu controle mais do que absoluto. Ele controla todas as coisas. Ainda não conseguimos, irmão, dimensionar, né, a obra de Deus em nossas vidas. Aleluia. Eclesiastes capítulo 11 vem dizer: alguém conhece o caminho do vento, né? Alguém sabe como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida? Nem eu, irmãos, nem eu sei. Assim também nós não sabemos as obras que Deus faz, né? Assim nós não sabemos como Deus faz todas as coisas, mas devemos nos render, né? Só devemos nos render para procurar entender qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. E esse é um capítulo que eu gosto muito, irmãos. Esse é um capítulo que eu gosto muito, porque Isaías, ele vem expondo, né? Ele vem expondo a condenação do reino de Judá, né? Isaías vem mostrando, né? Porque o Judá, ele estava nesse período,
ela gozava, né? Oi, Pri, tudo bem? Herbert, Deus abençoe. A nação de Judá, ela estava gozando, né, de um momento maravilhoso, né? Tudo estava dando certo, a nação estava prosperando, né? E nessa proporção, irmãos, eles se voltaram as costas bem para Deus. E esse capítulo 1 eu aconselho a você, né? Eu só li esse 18 até o 20, mas eu aconselho você a lê-lo inteiro, né, para poder compreender o contexto, aquilo que estava no coração de Deus, aquilo que estava nas entranhas do ser do nosso Deus, né? E mesmo assim, mesmo ele condenando a nação de Judá, mesmo ele trazendo um juízo, né, sobre o Judá, também ele traz uma promessa de restauração depois do juízo, né? E Isaías capítulo 1, ele traz uma severa condenação de Deus. Ele vem descrevendo, o profeta vem descrevendo a nação como uma nação rebelde, corrupta, uma nação espiritualmente doente, comparando a sua liderança, aos seus líderes, a Sodoma e a Gomorra. Olha que ponto que chegou, né? Esse capítulo denuncia a hipocrisia de um culto religioso e vazio, né? Mantendo enquanto o povo vivia na iniquidade, cometendo injustiça e tinha as mãos cheias de sangue. Irmãos, nada assim, tudo conforme os nossos dias hoje, né? Quando ele condena, né? Ele denuncia a hipocrisia de um culto. E quantos de nós, irmãos, né? Quantos de nós o adoramos com os nossos lábios? Ele fala: esse povo me adora com os lábios, porém o coração está longe, né? Mas Judá, interessante bem que Judá, ela é acusada, essa nação, né, é acusada de se revoltar, né, contra Deus. Ela se revolta contra Deus, agindo com menos entendimento de que bois e jumentas que conhece os seus donos. Ou seja, os bois e a jumenta conhecem o seu dono, mas a nação de Israel, né, ela deu as costas bem para o Senhor, que ele diz: o boi conhece o seu possuidor, versículo 3, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Olha só, não tem conhecimento e o meu povo não me entende, não entende. Ele fala: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemando do Santo de Israel, voltaram para trás, né? E Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, né? Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Paulo fala: prossigo para o alvo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Mas aqui a nação eleita, a nação santa, a nação escolhida, né? A nação que Deus escolheu para levar o seu propósito adiante, gozava de uma situação maravilhosa, num momento maravilhoso. E eu falo, irmãos, que são os nossos melhores momentos, que nos levam a afastar do Senhor, né? O texto vem dizendo, a sentença, eles abandonaram, e eles pagariam preço altíssimo por ter abandonado, por ter voltado as costas para o Senhor. E é assim que acontece com cada um de nós, com cada um que abandona, com cada um que vira as costas assim para o Senhor, né? Que de repente eu esteja falando para crente, para não crente, aqueles que botaram a mão no arado e um dia olharam assim para trás, aqueles que retrocederam. É uma palavra, irmãos, o convite nessa noite é: vinde e arrazoemos, né? E o verbo arrazoar significa argumentar, discutir, expor razões,
né, de formas lógicas e coerentes sobre um determinado assunto. Era o convite, né? Era como se Deus te dissesse: vem, mostra aí. É o ato de defender um ponto de vista com fundamentos. Mostra os teus fundamentos, mostra por causa de quê. Vocês viraram as costas para mim, um Deus que trabalha todo o tempo em favor de uma nação, um Deus que preparou todas as coisas, um Deus que escolheu, que nos elegeu antes da fundação do mundo, um Deus que fez menção antes que a nossa substância fosse informe, no útero da nossa mãe, no ventre da nossa mãe, Ele já tinha nos escolhido. Então, irmãos, é como se Deus tivesse: venha, argumenta, traga, alega, né? E venha até, e vamos ver até onde nós podemos chegar, né? Esse termo arrazoar é frequentemente usado para indicar uma conversa que envolve o uso de razões e evidências, né, para sustentar um argumento. E qual tem sido o argumento bem da nação de Israel, né? Nós vemos, né, que nós temos um Deus que trabalha até agora, nós temos um Deus que não se cansa, nós desfrutamos de um Deus que fez todas as coisas, está trabalhando todas as coisas. Nós gozamos de um Deus que tem todas as coisas, inclusive o controle absoluto em suas mãos, né? Nós temos um Deus que Ele age, e a sua maneira de agir vai além da nossa imaginação, né? Vai além do que nós podemos entender, né? E na mesma proporção, irmão, esse amor de Deus, ele vai além da nossa compreensão humana, porque embora a nação de Israel tenha cometido essa rebelião, essa estupidez espiritual bem contra Deus, né? Por quê? Porque Judá é acusada de se revoltar-se bem contra Deus, agindo com menos entendimento, que nem nós lemos aqui. Até um boi e um jumento, eles conhecem os seus donos, os donos das suas manjedouras. Mas ele fala aqui: o meu povo, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Olha que ponto. Olha que ponto que a nação chega, né? Olha o nível de corrupção moral e social. A nação, ela é descrita como uma nação uma raça de malignos, né? Filhos corruptores, né? A sociedade era marcada pela injustiça naquela época, e hoje também não é diferente. Abandono dos órfãos, hoje não é diferente. Abandono das causas bem das viúvas, corrupção, e hoje nós vivemos isso, irmãos, né? Parece que Isaías, parece que Deus está mandando Isaías profetizar bem para nós, né? Os nossos cultos, na maioria das vezes, são cultos hipócritas, são cultos que Deus rejeita. E aqui nós podemos ver que no decorrer do texto, ele vem dizendo sobre o culto: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, né? Estou farto dos holocaustos, bem dos carneiros, farto da gordura de animais, dos bois cevados, e não me agrado do sangue de novilho, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vinde comparecer perante a mim, olha o que ele fala: quando vinde comparecer perante a mim, quem vos requereu o só pisar no meu átrio? Olha só, irmãos. Então ele está falando sobre um culto, sobre a forma de cultuar, ele estava cansado daquele ritual automático, ele estava cansado daquela situação, estava cansado daquele tipo de culto, né? Ele fala assim: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação. Aquilo que era para a satisfação de Deus virou abominação. Irmãos, ele fala mais: e também as luas novas, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, né, associada ao ajuntamento solene. Era o que estava acontecendo, né? Era o que estava acontecendo. Um culto hipócrita, né? Uma hipocrisia religiosa, onde Deus expressa a sua repulsa pelos sacrifícios, as orações do povo. Ele fala: quando orar, eu não vos escuto, eu não vos ouço, né? Ele afirma que está farto das ofertas vãs e das celebrações, recusando-se a ouvir as orações por causa do pecado
generalizado de toda a nação. De toda a nação, irmãos, de todos, sem exceção, né? Era um estado de assolação completo, porque a desobediência traz consequências físicas e políticas e devasta com a terra, né? E devasta com as cidades, a produção agrícola que eles estavam gozando no ápice, né? Da bonança, da abundância, né? Agora foram devoradas bem por estranhos. Por isso que toda vez que a nação ela crescia, né? Ela experimentava esse momento de abundância, né? E ela se voltava. E eu falava, né? Geralmente é na nossa abundância, né? Deus, você ora tanto a Deus, Deus, eu quero um carro, eu quero uma casa melhor para acomodar os irmãos, eu quero um carro para te servir, tudo aquela desculpinha que a gente já sabe qual é o final. O final é o distanciamento de Deus, né? Aquele carro que Deus te deu, porque você disse, né, na oração que era para servir a obra, né? Você nem não usa para tal fim, né? A casa que Deus te deu, você idolatra ela tanto, né? A tua mansão, a tua casinha que Deus, a tua casa maravilhosa, né? Que nem os irmãos podem chegar, nem podem entrar para ter comunhão, né, irmãos? Então, essa era a condição. Eu tô fazendo uma apologia com nossos dias, né? E esse final assim, além de tudo isso, né? Além dessa acusação toda, Deus ainda ele ainda tem um coração receptivo ao perdão. Deus ainda tem um coração receptivo que o povo de Israel se voltasse para ele, né? Aí ele tem um apelo ao arrependimento, apesar dessas condenações severas, apesar de um juízo pré-anunciado, né? O texto convida a nação ao arrependimento, prometendo purificação, né, dos nossos pecados. Que ele fala, ainda que os nossos pecados são como a escarlata e se tornarão branco bem como a neve, se o povo cessar de fazer o mal e buscar a justiça. Irmãos, esse é o nosso maior problema hoje, né? Esse é o nosso maior problema hoje. O problema que nós estamos vivendo hoje é justamente isso, né? E a nação de Judá, ela colhe exatamente o que ela está plantando, né? Talvez o título mais apropriado para essa mensagem seria De Deus não se zomba, de Gálatas 6,4, né? Isso, tudo que o homem planta, ele colhe, porque a nação de Israel, aqui, a nação de Judá, mais tarde, ela vai se juntar ao cativeiro junto com Israel, por conta da sua desobediência, por conta da sua maneira desprezível de se relacionar com Deus, porque Deus ele é relacional, ele quer que nós nos relacionamos com ele, né? E ele olha para o nosso coração, né? Ele vê o nosso pecado, ele sabe quem nós somos, ele conhece a nossa estrutura, ele sabe de tudo que se passa no nosso interior, ele sabe até onde nós podemos chegar, ele sabe tudo que acontece, ele sabe quem nós somos, o quão ruins nós somos, né? Ainda que você bata no teu peito, fala que você é um gente boa, não faz mal a ninguém, mas a natureza pecaminosa ainda habita em nós. Que Paulo fala que nenhum bem habita aqui, né? O mal habita aqui. Na realidade, é por isso que Deus está trabalhando até agora, né? Deus, ele quando ele forma o homem, né? No sétimo dia ele entra no descanso, mas a nossa natureza tira Deus do seu descanso. Esse versículo que nós lemos de Isaías 64,4, né? Que é um Deus que ele tem prazer, é um Deus que trabalha, é um Deus que desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti,
Isaías dizendo que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, irmãos, Deus está trabalhando e nós tiramos Deus do descanso dele. Nós tiramos Deus do sétimo dia e trazemos para os nossos dias, porque isso vai além, né? E esse trabalhar de Deus vai além da nossa imaginação. O fato de Deus sair do sétimo dia para o nosso dia, para o dia do homem, porque o homem só dá trabalho, nós só damos trabalho a Deus, irmãos, né? Quantos de nós abandonamos o Senhor, né? Quantos de nós não vivemos em conformidade, né? Em conformidade com aquilo que Deus quer, com aquilo que Deus determinou assim, para o povo, para a nação. Muitas das vezes é muito fácil a gente ler ver o capítulo 1 de Isaías, né? E sentar o dedo aqui na nação. Poxa, né? Tantos milagres, tantas coisas, tanta devoção que Deus fala sobre a nação, uma nação como é que eu não estou achando as palavras para expressar, né? Mas uma nação cuidadosamente cuidada por Deus, né? E quando essa nação, o que Deus esperava dela, o que Deus espera de nós, e nós não somos diferente dela, é que nós voltamos o nosso coração bem para ela, né? Ele fala: ouve, ó céus, e dá ouvido à terra, porque o Senhor é quem fala. Ele fala: criei filhos e os engrandeci, mas eles se revoltaram contra mim, né? Eles se revoltaram contra mim. O versículo 4 fala: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de maligno, filho de corruptores, abandonaram o Senhor. E essa foi a causa do cativeiro, irmão. Todas as vezes que nós abandonamos o Senhor, nós caímos em algum tipo de cativeiro, em algum tipo de armadilha. E o que Satanás mais faz é trabalhar dioturnamente para que nós possamos nos voltar as nossas costas contra o Senhor, para que nós não demos mais ouvido ao Senhor, para que nós não mais desfrutamos da palavra do Senhor, para que nós não mais consultemos o Senhor, para que o Espírito Santo que em nós habita, percamos a conexão com o Espírito. O Espírito que em nós habita é o Espírito que nos direciona, é o Espírito que vai nos direcionar toda a verdade, né? E muitas das vezes, irmãos, a gente está no automático, né? A gente quer fazer as nossas coisas sem consultar o Senhor, sem buscar o Senhor, sem meditar na palavra. A gente omite as nossas opiniões, a gente tem um conceito, ainda mais com a internet hoje, todo mundo é senhor da verdade, cada um tem a sua verdade, né? Ainda com essa fase tão crescente hoje, as pessoas elas vivem como se Deus não existisse, né? Esse é o grande perigo, é abandonar o Senhor, virar as costas, não reconhecer o Senhor. E quantas das vezes nós somos assim, irmãos? Quantas das vezes nós não reconhecemos? Quantas das vezes vivemos por meritocracia? O mérito é meu porque eu estudei, porque eu me formei, porque enquanto vocês gastavam suas vidas virando noite, eu estava estudando, então o mérito é meu. Não, não é isso. O mérito é de Deus. Tudo que o homem ganha, tudo que o homem recebe, ele só recebe porque o alto permitiu, porque vem de Deus, porque se Deus não quisesse, irmãos, né, nada chegaria às nossas mãos. E quando as coisas chegam às nossas mãos, né, muitas das vezes a gente vira as costas bem para Deus. E sábado e domingo, ou quinta e domingo, terça e domingo, sei lá o dia do culto da onde que você se reúne, né, você está lá com as mãos bem levantadas, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, mas o coração lá na segunda-feira, o coração lá no dia seguinte, né, porque você tem um dia, você foi programado, né? O ativismo te programou para você fazer da tua vida o que você quiser, né? Mas nos dias de culto você tinha que se voltar bem para eles. Então era isso que estava acontecendo, né? Nos dias das luas novas, né? Os sacrifícios, as festas religiosas, as orações, né? Eram tudo farsa.
eram tudo farsa. Deus não estava repudiando o sistema sacrificial, entenda isso, né? Que ele mesmo havia estabelecido, e estava sim condenando a hipocrisia religiosa deles, né? Eles viraram religioso a tal ponto, irmãos, e hoje muito de nós deixamos de ser cristãos para sermos religiosos. É uma diferença muito grande, irmãos, em sermos cristãos, em sermos discípulos de Cristo ou sermos religiosos. Fazemos as coisas no automático, cultuamos no automático, abrindo a boca para louvar, com o coração longe, com o coração em coisas, com o coração em pessoas. Nós fazemos escolhas que atrairão bem para nós consequências, né? E é um perigo iminente quando nós abandonamos o Senhor, né? Não sei porque que Deus está me incomodando a falar nisso. Abandonando o Senhor, né? E eu posso abandonar o Senhor dentro da própria igreja. Eu posso abandonar o Senhor me revoltando, não querendo saber mais de igreja, não querendo saber mais de ser crente, né? De fazer o que todo mundo faz. Como também eu posso abandonar o Senhor dentro da igreja. Como também eu posso abandonar o Senhor prestando culto a Ele, entende, irmãos? Então a gente precisa só isso, voltar para o Senhor. Portanto, o Senhor disse nesta noite: vinde e arrazoemos. Vinde, mostra aí, vamos discutir, vamos argumentar, expõe as razões lógicas e coerentes, né? Para que nós chegamos a um determinado ponto, né? Isso que o Senhor quer. O Senhor é tão bondoso, Ele ainda nos convida, Ele traz esse convite para nós, Ele ainda nos chama para que nós possamos nos argumentar, né? Porque, irmãos, porque Deus, o desejo do coração de Deus é que nenhum de nós nos percamos. E se por acaso você se perdeu, se por acaso você se distanciou, né, por algum motivo, ainda que você esteja na igreja, ainda que você esteja religiosamente em todos os cultos, ainda que você esteja religiosamente oferecendo os teus sacrifícios, as tuas orações, né? Mas, irmãos, o que Deus quer é que nós nos aproximemos dele com o coração puro. Por isso bem que ele fala, no versículo 16, ele fala: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai as causas das viúvas. Tudo isso a liderança judaica estava esquecendo. Os líderes religiosos, os sacerdotes, irmãos, e hoje não é diferente. Os pastores, né? Eu sou pastor, eu não estou pastoreando, né, a igreja, mas eu já pastorei a igreja há muitos anos, né? E eu sei, irmãos, que a grande maioria, né, ela não está preocupada com as ovelhas. A grande maioria está preocupada sim, né, com o leite e com a lã que ela possa extrair de cada ovelha, né? Então aqueles que eram para cuidar não cuidam, e a Bíblia diz: procura conhecer o estado das suas ovelhas, e muitos não conhecem, irmãos. Muitos não são que nem o apóstolo Paulo. Tu vai nas cartas do apóstolo Paulo, todas as cartas do apóstolo Paulo, as cartas pastorais, há uma saudação, ele nominalmente, a cada irmão de cada igreja. Então, irmãos, por quê? Porque o apóstolo, ele vivia isso. E muitos de nós, irmãos, muitos, a liderança hoje, ela não está voltada para a causa bem das viúvas, né? Como eu já cansei de ver, de ouvir, né? Como a gente ouve por aí, né? Que o dinheiro da igreja é para o estabelecimento do reino. Peraí, irmãos, é para expandir, é para a expansão do reino, mas de que reino? O reino de Deus ou o meu reino? Né? É expandir o que? É tornar o meu nome como a Torre de Babel, né? Como a intenção da Torre de Babel é de fazer um edifício que toque aos céus e lá tenha lá o nome da minha denominação, ou é para cuidar dos irmãos? O dinheiro, a oferta que entra, o dízimo que entra, é para o quê? É para o pastor a todo ano estar com um carro mais
trocar de carro, né, a todo tempo, cuidar da sua mansão, botar os seus filhos nos melhores colégios, né, que teus filhos tenham os melhores cursos, enquanto os irmãos que ofertam, que dizimam, né, dizem a oferta para outra hora, né? Nem todos estão preparados para esse assunto, né? Enquanto os irmãos que ofertam, que levam o seu sacrifício, né? Não no momento que não tem nenhuma assistência, né? Quantas pessoas, irmãos, quantos? Você só é bom enquanto você está servindo, quando você está dando. O dia que você para de dar, você percebe hoje o culto, né? A hipocrisia religiosa que já rolava desde o tempo de Isaías. Tu percebe hoje, meu irmão, há 2 pregações no culto que você frequenta, 2 pregações. A primeira vem na questão da oferta, né? 30 a 40 minutos só falando de oferta, né? Para tocar no teu coração, para te constranger, para usar a palavra, para extrair de você o leite, né? Ordenando ali, né? Naquilo, né? Ali, para sair, né? Não é isso? E o segundo, a segunda mensagem é a palavra, que é breve, é uma palavra para você meditar, né? E logo em seguida, mais um louvor, o apelo e acabou o culto, né? Ainda mais se a finalidade do culto for atingida. Quantas igrejas hoje, né? Não estou falando apenas da Universal, não me cabe aqui a julgar, mas eu conheço muitos pastores que saíram da Universal, né? Assim como eu já passei por lá no início da minha caminhada cristã, né? Tem que bater meta. Irmãos, isso não existe, irmãos. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo vivendo nos nossos dias hoje. Fico imaginando o apóstolo Paulo vivendo nos nossos dias hoje. Quanta decepção, né, o apóstolo teria da vida da igreja que nós vivemos hoje. Então, meus irmãos, é inevitável que Israel colhesse o que ele plantou, né? A lei da semeadura, né? E quando você abandona o Senhor, né? Quando nós abandonamos o Senhor, nós caímos em algum tipo de cativeiro. Alguma coisa nos traz cativo, algumas coisas nos prende, algumas coisas vai te aprisionar os teus pés, vai aprisionar a sua voz, né? Por quê? Pelo simples fato de você ter abandonado o Senhor. Aparentemente está tudo maravilhoso, está tudo belo, né? Está tudo ótimo, está tudo sob controle, né? Você está trabalhando, você tem teu trabalho, você é dono do seu nariz, é você que faz e acontece, só que nós esquecemos que haverá um tribunal, haverá um dia que o Senhor virá, né? E nós iremos prestar conta de tudo ao Senhor, irmãos. Então, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, ele diz: vinde, pois, e arrazoemos, ainda que os nossos pecados, ainda que os pecados da nação de Israel, traga para nós, ainda que os pecados da igreja, ainda que nós como membro da igreja, né? Ainda que os nossos pecados sejam como a escarlates, eles se tornarão branco como a neve, ainda que são vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Oh, aleluia! Esse é o Deus, irmãos. Esse é um Deus bondoso, um Deus que tem prazer, um Deus que conhece a nossa natureza. Por isso que o Verbo se fez carne, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, né? E esse Verbo, ele se encarna. E Deus, e Jesus, quando ele se encarnou, ele conheceu a natureza humana, ele sabe o que é a natureza humana, porém sem pecado. A única diferença é que ele não pecou, né? Ele não pecou. Então, irmãos, ele sabe, ele conhece a nossa estrutura, ele sabe como nós funcionamos, porque o nosso manual de funcionamento, né, está na mão daquele que nos fez, que nos criou. Ele sabe. E muitas das vezes ele até sabe da sua pouca força, ele até sabe do seu desejo de que nem Paulo diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele fala, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, por Jesus Cristo, né? Porque foi o Senhor, por ele se encarnar, por ele ter um viver, né, terreno, por ele
ele se revestir da nossa natureza, porém sem pecado, ele sabe nos compreender. Por isso que hoje o papel do Senhor lá em cima é de advogado. Quando Deus se levanta para nos fulminar, Pai, eu sei o que eles estão passando, eu sei o que é isso. Deus é um Deus compassivo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque ela se renova dia após dia. Junto com a misericórdia vem a graça, né? Nós estamos num tempo da graça, um tempo que nós podemos nos voltar ainda para o Senhor enquanto há tempo. Por isso que ele fala: vinde e arrazoemos. Vinde, é tempo de nos voltarmos bem para o Senhor, é tempo de nós rever a nossa história. Rever, irmão, né? Não estou falando de olhar para trás. O que aconteceu lá atrás ficou no passado, né? É não trazer o passado para o presente para piorar o seu futuro, não, né? O que ficou, agora eu estou falando a partir de hoje, a partir desse momento que você está ouvindo essa palavra. Quem sabe o teu coração esteja assim, quem sabe o teu coração esteja trazendo essa revolta, quem sabe está trazendo juízo, quem sabe as suas atitudes, as nossas atitudes, está trazendo condenação, trazendo uma condenação sobre nós, como veio sobre a nação de Judá, né? Mas aqui ele diz: vinde, pois, e arrazoemos. Não importa o pecado, se foi pecadinho, se foi pecadão, para Deus não importa. Pecado é pecado. Tudo aquilo que faz separação, tudo aquilo que faz com que você abandona Deus é pecado. E não tem pecadinho nem pecadão. O pecado de matar alguém, cometer um homicídio, é o mesmo de se irar contra o seu irmão, diz a palavra. O pecado de adulterar com uma mulher, o ato do adultério, hoje é pior do que você olhar com uma intenção impura. Então, irmãos, junto com essa condenação, o Senhor traz esse convite para nós nessa noite: vinde, pois, e arrazoemos. Apresentemos diante do Senhor. Senhor, quem somos nós para apresentar algo diante do Senhor? Mas é baseado não no que eu sou, não é questão de obra, não é questão de meritocracia, mas a questão, irmãos, que está em xeque nessa tarde é a questão do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Né? Esse sangue, sim, ele pagou. Esse sangue, sim, ele nos redimiu de todo o pecado. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que crucificaram a sua carne, né? Nenhuma condenação há, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. É isso que o Senhor deseja de nós, que nós nos voltemos a Ele, né? Que nós sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor e saber que a sua bondade, que a sua bondade e a sua misericórdia, ela é um ato presente na nossa vida. Se você levantou, respirou, está respirando, se você está se movimentando, se você está falando, se você está vivendo, isso ainda é misericórdia. O tempo de vida que você tem, irmãos, que nós temos, o tempo de vida que nos é dado, é para nós servirmos, é para nós nos relacionarmos, é para nós nos voltarmos ao nosso Deus. Portanto, nessa noite, vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: vinde e arrazoemos. Temos o sangue que nos lava, que nos purifica de todo o pecado, né? De toda iniquidade, né? E que nós não venhamos trazer as nossas iniquidades. Trouxe Deus do 7º dia para o 6º. Né? Nós tiramos Deus do descanso. A única coisa que deu descanso a Deus foi o homem, e a única coisa que tirou Deus do descanso foi nós, o homem, com as nossas ações. Então, irmãos, que nós venhamos a nos arrepender, que nós venhamos a nos voltar para o Senhor. Ainda é tempo. Jesus, ele está voltando. O tempo que se chama hoje é o tempo que nós devemos nos voltar bem para o Senhor. Hoje, se ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, né? E o Espírito Santo está aí. A função do Espírito Santo é essa, é de convencer o homem, de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né?
de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Há um juízo. Deus ele encerra todos o ciclo com o juízo. Nada passa desapercebido diante dos olhos de Deus, diante dos olhos do qual todos nós iremos prestar conta. Independente das nossas atitudes, seja ela qual for, nós iremos dar conta. Irmãos, os pecados não confessados, Davi disse, Senhor, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Né? Davi, ele sabia, ele tinha a chave do coração de Deus, porque ele se arrependia. Por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, que o Senhor possa criar em nós. Ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro, não repulse de mim o teu espírito. Cria em mim um coração puro e inabalável. Um coração, o que é um coração puro? É um coração puro, é um coração que não se deixa se contaminar pelas coisas do mundo. E quanto de nós temos abandonado o Senhor, como a nação de Israel, vivendo o seu melhor, a melhor fase da sua vida material, da sua vida abundante. Né? E é nesses melhores momentos que nós geralmente abandonamos o Senhor. E justamente nesse momento que Deus ele retém dos céus a chuva. Né? Ele retém dos céus a chuva. Não tendo chuva, não tem agricultura. Israel vivia de agricultura. Né? Ou quando não, ele dava ordem aos gafanhotos, né? aos migradores. Né? Ele dava ordem, ele levantava nações para guerrear, plantava quando era época de colher, vinha lá as nações em volta, né? E levava tudo por conta da desobediência. E quantas das vezes nós somos assim? Deus quer nos abençoar, Deus quer fazermos prósperos, mas muitas das vezes a prosperidade ela vai nos afastar. Deus vai prosperar alguns, vai enriquecer alguns e vai manter alguns ali, naquele maná diário. Porque se ele ultrapassar a medida, né? E se você não entender, se nós não crescermos, se nós não atingirmos a maturidade espiritual que Deus deseja que nós atingíssemos, Deus jamais vai nos dar algo para que seja condenação-se para nós. Então, irmãos, talvez a demora da tua bênção estejam aí. Talvez a demora de sermos abençoados materialmente, fisicamente, né, sobretudo espiritualmente, está aí, né, de nós não voltarmos o nosso coração, de nós nos arrependermos, de nós confessarmos o nosso pecado, né, confessarmos que nós somos pecadores, abrir nosso coração, junto com ele a nossa boca, né? Mas não de uma forma hipócrita, porque Deus conhece a rebeldia que reside no nosso coração, como Deus conhece a sinceridade também que reside no mesmo coração, né? E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, mas Deus prescruta, Deus sabe prescrutar, Deus conhece tudo que se passa, Deus sabe quem nós somos. Então, irmãos, não há tempo mais de brincar, não há mais tempo, a hora já está extrapolando, já passou da hora, já está passando da hora de nós nos voltarmos para o Senhor, de haver uma reconciliação, e nós fomos reconciliados através da cruz de Cristo. O Senhor enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele. Então, e nos outorgou o ministério da reconciliação. Então, ele nos reconciliou com ele. Né? Ele quer nos trazer de volta para o seu coração, independente da distância, né, que o pecado fez com que você, do que nós se distanciássemos do Senhor. Né? Eu digo, irmãos, isso sem medo de pecar, sem medo de pecar. Né? Quantos de nós estamos distantes do Senhor? Quantos de nós precisamos voltar para o Senhor? Quantos de nós precisamos imediatamente correr desesperadamente para os braços do Senhor? Porque nós não sabemos o nosso amanhã, irmãos. O Senhor está voltando, mas e se nós formos ao seu encontro? Né? Ele fala, louco, essa noite pedirão a sua alma, de quem será ou para quem será? Então, irmãos, não é uma questão de você ser o dono do tempo.
Você não controla nada, eu não controlo nada, nós não controlamos nada. O controle absoluto de todas as coisas está nas mãos daquele que fez os céus e a terra. Olha para os céus, a forma harmoniosa, né? Tudo está no controle absoluto de Deus. Olha para você, irmãos, cada membro no seu membro funcionando adequadamente, porque Deus, ele é perfeito na sua perfeição, né? E o salmista lá no Salmo 19, né? Deus, ele é tão perfeito que ele não precisa de ninguém, né? Ele não precisa que aqui na terra ninguém como é que eu posso falar? Por exemplo, o próprio universo, né? A própria natureza testifica acerca de Deus. Nós aqui na terra temos que testificar acerca de Deus, porque os céus proclamam a sua glória. Ele fala assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento, aqui na terra nós devemos anunciar. Mas ele fala, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aleluia. Os céus proclamam a glória de Deus. Aleluia. Olha para os céus, mano. Olha para você. Olha para você. Olha para a forma como nós fomos criados, né? O salmista fala, um dia discursa a outro dia, né? Uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Que maravilha! E que Deus é esse, irmão? Que Deus é tão grande quanto o nosso Deus, né? Esse é o Deus. Aí ele fala assim, a lei do Senhor é perfeita, porque ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Aí aqui, eu quero encerrar aqui. Ele fala, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O juízo do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então, o que culminou com o cativeiro de Israel foi justamente a desobediência. Foi justamente abandonar o Senhor. Embora cultuando, embora fazendo sacrifício, embora matando bois, matando ovelha, embora fazendo orações, né? Esse culto era abominável aos olhos do Senhor. O Senhor não aceitava. Irmãos, que nós venhamos a ofertar o Senhor a nossa vida, né? Paulo fala em Romanos 12, ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Hoje Deus não quer algo morto. Hoje o sacrifício não é um sacrifício morto. Hoje Deus não quer algo religioso. Hoje Deus quer algo que agregue vida, né? Hoje ele fala que o sacrifício tem que ser vivo. O sacrifício é você, né? Porque Jesus já foi o nosso sacrifício. Ele foi o nosso cordeiro pascual. Ele morreu numa cruz para nos garantir uma liberdade. E hoje no nosso culto racional, um culto inteligente que Paulo fala aqui, ele fala que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, algo vivo. O que Deus se agrada é de algo vivo, é de um louvor vivo, de uma oração viva, de um sacrifício vivo que é você, né? Vivo, santo. Por que santo? Porque o sacrifício, na lei sacrificial, aquele animal era separado para a matança, para o sacrifício. Por isso que ele fala aqui, sacrifício hoje é vivo e é santo. Nós somos santos. Posicionalmente fomos separados do mundo, separados de tudo aquilo que desagrada a Deus. Santo e agradável. Por quê? Porque quando o animal era imolado e ateado fogo sobre ele, aquela fumaça subia, né, ao incenso, e Deus aspirava aquilo ali, aquele incenso agradável, aquele trazia, apaziguava
apaziguava Deus com o homem. E aqui Paulo está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. Não, né? Esse é o vosso culto inteligente, o vosso culto racional. Então, irmãos, o culto, eu sempre falo, não é dia de terça e quinta, quarta e quinta, ou quinta e domingo, segunda e domingo. Não, o culto, ele é racional e é diário. Todos os dias, todos os dias. O culto não termina. A reunião acaba, mas o culto não termina, né? O culto, ele precisa ser racional. E ele fala: e não vos conformeis com este século. A nação de Judá estava conformada com aquela situação toda. O nosso maior problema é nos conformar. O que é ser conformado? É você estar dentro de uma forma. Se você tem uma forma redonda, o bolo vai sair redondo. Se a forma for quadrada, o bolo vai sair quadrado. E Paulo está dizendo: e não vos conformeis com este século. Não se conformeis com esse mundo. A nação de Judá se conformou com a sua situação, mesmo prestando culto, mesmo prestando, fazendo o seu ajuntamento solene, né, congregando, prestando culto, mas um culto que Deus abominava, né? E ele fala: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a metanoia, né? Uma metanoia, uma transformação de mente, né? Para que experimenteis qual seja a agradável. Primeiramente tem que ser agradável, né? E depois perfeita, né? E quando tu chegar na perfeição, né? Boa, agradável e perfeita. Nós temos que avançar nessa vontade de Deus para conhecer, para que experimenteis qual seja a boa. Conheceu a boa, agora prossiga para o que é agradável, né? E conheceu o que é boa e que é agradável, agora você chega no ápice, né, daquilo que é perfeito diante dos olhos de Deus, né? E o meu coração e o nosso coração, irmãos, é que nós alcancemos isso, né? É que tudo que nós possamos fazer, que nós possamos conhecer a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, né? Que o nosso viver seja assim, para viver dessa forma, boa, perfeita e agradável, né? Que seja dessa forma, que agrade a Deus, que o nosso modo de andar seja um modo digno da vocação pela qual nós fomos chamados. Que nós não viemos andar de qualquer maneira, como nécio, né? Mas andar com discernimento, e que nós devemos viver apressando a volta do Senhor, né? Que o nosso viver seja um viver de testemunho, que as pessoas olhem bem para nós e possam ver o Cristo que nós experimentamos, né? E a nação de Judá, que era a nação exemplar, que era a nação que tinha que servir de exemplos para demais nações, ela se volta contra o Senhor, abandona o Senhor, e o seu fim é o cativeiro. Que nós venhamos, irmãos, em nome de Jesus, que nós venhamos estar livre, que nós venhamos a ser livre, que nós venhamos de fato e de verdade provar, né, dessa liberdade que Cristo nos deu. Somos verdadeiramente livres no Senhor, mas também nós não devemos usar da nossa liberdade para dar vazão à nossa carne. Que a nossa liberdade em Cristo possa nos fazer prisioneiro dele, aleluia, né? Que nós possamos de fato e de verdade nos voltar para o Senhor, saber que nós temos um Deus maravilhoso que está com os braços abertos, assim como aquele filho pródigo, né? Que pediu parte da sua herança, que foi lá, gastou, se lambuzou com o mundo do pecado, perdeu tudo que era seu, né? Pediu uma herança com o pai vivo ainda, gastou tudo, se lambuzou, e o seu final foi de se alimentar das arrobas que ele alimentava os porcos, né? Mas isso não é o que Deus quer para você, não é o que Deus quer bem para nós. Mas no ápice do fundo do poço, quando eu falo que o fundo do poço não é o final, né? Porque você tem duas escolhas: você morre nele ou você ganha força para sair dele, né? E no fundo do poço
o filho pródigo, ele lembra da casa do pai. Quem sabe nessa noite, não é a hora de nós lembrarmos da casa do pai? Quem sabe nessa noite essa voz, vinde e arrazoemos, é o pai falando, vinde e arrazoemos, né? Vinde e arrazoemos, apresentei as vossas demandas diante do pai. Talvez esse é o momento de nós nos voltarmos bem para o pai. Aquele filho que estava longe da casa do pai, ele se lembrou, né, e preparou um belo discurso. Eu falo para você, não precisa de discurso, porque o pai está com os braços abertos. É o pai que está esperando, o pai está nos aguardando com os braços abertos, né? E a cada dia eu fico imaginando o coração do pai. Daqui a pouco ele volta, daqui a pouco ele volta. Sabe de quê? Não é o pai que vai atrás de você, é você que tem que vir ao pai. Aleluia! O pastor, lá de Lucas 14, né? O pastor, ele deixa as 99 e vai atrás daquela ovelha. Não é isso? A mulher que perde a dracma dentro de casa, né? Ela desarruma tudo, vasculha tudo até achar, acende uma candeia até achar a dracma perdida dentro da sua casa. Mas o filho que resolveu sair, ele teve força, teve coragem de peitar o pai, ele saiu, né? E teve as consequências, né? A mesma força que ele teve bem para sair, ele tem que ter para voltar. A mesma coragem que ele teve para pedir ao pai a sua herança e chegar lá fora, gastar tudo, né? Ele teve que ter a mesma coragem para retornar para a casa do pai. Embora tenha feito um grande discurso, o pai não quer saber bem do discurso, né? O pai só quer saber, né, da sua volta. Então volte, vinde e arrazoemos. Assim diz o Senhor bem para ti, bem nessa noite. Assim diz o Senhor bem para mim, nessa noite. Vinde e arrazoemos. Temos demanda ainda. Eu sou um cara muito demandado. Temos demanda com o Senhor. Eu preciso ir ao Senhor. Eu preciso voltar ao meu secreto. Precisamos voltar à nossa comunhão com o Senhor. Precisamos manter a nossa comunhão. Não é só questão bem de voltar. É voltar e manter essa comunhão. Preciso voltar ao meu secreto. Buscar um nível de intimidade. Um nível de intimidade que ainda não atingimos no Senhor. É isso que o Senhor deseja de cada um de nós. Que Deus nessa noite possa te fazer você arrazoar, você mostrar as suas razões dentro desse contexto, né? Sem culpar o pai, porque a culpa é sua. Se você o abandonou, a culpa é sua. Como a culpa do cativeiro de Judá não foi de Deus, mas foi pela desobediência, por ter abandonado o Senhor. E quem sabe você não está vivendo a mesma coisa. E quem sabe você que está dentro da igreja, que nem o filho pródigo, ele volta bem para casa, né? Resolveu o problema dele e arrumou e despertou o problema no irmão mais velho. Quem sabe você está dentro da igreja, né? Vivendo a mesma coisa que o irmão mais velho tinha, né? Ele tinha um pai, mas como se não tivesse. Então, irmãos, em nome de Jesus, o pai está de braços abertos. Vinde e arrazoemos, né? Vinde e arrazoemos. É o grande convite para essa noite, né? É um grande convite para essa noite, porque o pai está de braços abertos para ti, te aguardando, ansioso. Há uma expectativa no coração do pai para que você se volte para ele. Independente do que você tenha cometido ou não, o pai está de braços abertos para ti. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Eu quero orar com você, quero orar contigo nesta noite. Pai, nós te louvamos, te bendizemos mais uma vez pela tua palavra que em nós habita. Continua conosco, Senhor, continua nos encorajando. Senhor, não levando em conta os nossos pecados, porque o Senhor conhece quem somos diante do Senhor. Que o teu sangue possa nos lavar, nos purificar. Que o Senhor possa, Senhor, de fato e de verdade, continuar essa boa obra. Que o Senhor concluir essa boa obra em nós, né? O Senhor disse que concluiria essa boa obra até o dia de Cristo. Senhor, que nós venhamos ser, Senhor, que nós venhamos crescer, que nós venhamos amadurecer, criar maturidade, músculo espiritual. Senhor, que nós possamos suportar as aflições do nosso dia a dia, que nós possamos, Senhor, a todo tempo, Senhor, estar na Tua presença, preservar a Tua presença. Senhor, ao contrário da nação de Judá, que se voltou às costas, abandonando o Senhor,
Senhor, que nós possamos de fato e de verdade, ó Deus, preservar a tua presença em nós. Seja com a tua igreja nesta noite, seja com cada irmão, aqueles que está cansado, desanimado, aquele que tenha, que talvez foi para o caminho de Emaús, aquele que pegou a parte da sua herança e saiu também como filho pródigo, aquele que está perdido, que o Senhor possa achá-lo, meu Senhor da glória, em nome de Jesus, Pai, eu te rogo nesta noite, o Senhor, pelas famílias, Senhor, que haja reconciliação bem nas famílias, que haja conversão dentro bem das famílias, porque o Senhor disse que nos últimos dias o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais. Meu Senhor da glória, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, nos faz andar na tua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável aos teus olhos. Senhor, nos ensina a prestar um culto racional, nos ensina a andar, a meditar na tua lei, nos ensina, Senhor, nos instrui no caminho. Espírito Santo, guia-nos pelas nossas veredas, Senhor, que nós possamos ouvir a tua voz, que possamos de fato e de verdade, Senhor, tomar o caminho de volta, retornar bem para ti, porque o Pai está nos aguardando. Vinde e arrazoemos, porque o Pai está de braços abertos para te acolher em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que a paz que excede a todo entendimento humano possa estar permeando a sua vida, direcionando a sua vida, trazendo a paz à sua casa, trazendo consolações ao seu coração, tirando toda a ansiedade, que você possa descansar no Senhor. A palavra de Deus diz: aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Então, que essa noite seja uma noite de paz, a paz que excede, que ultrapassa todo entendimento humano. Que Deus te abençoe e te guarde em Cristo Jesus, e até a nossa próxima. Amém. E amanhã tem Café com o Pastor Robinho.